2 Coríntios, capítulo 12. Você está lá comigo, amém? 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero falar hoje sobre uma vida gasta por amor. Isso parece tema de Dia das Mães, gente? Parece, né? Ah, como as mães estão assim, parece, pastor. Os homens estavam meio calados, mas as irmãs estavam assim, ah, como parece, pastor. Ah, como eu tenho me desgastado, né? Mas eu queria falar um pouquinho, e esse texto obviamente não fala diretamente sobre uma mãe, mas eu quero tratar um princípio que Paulo vai trazer, ministrando ou escrevendo aqui essa igreja em Corinto. E, a bem da verdade, a gente trabalhou um pouco desse tema, ou dessa temática, claro, com a diferente abordagem, lá quando a gente esteve na conferência na Flórida. E aí, quando eu pensei nesse tema, ou nessa mensagem a partir de 2 Coríntios, Vanessa, me via sempre essa figura e essa imagem da vela, que ela se deixa gastar para poder iluminar e funcionar e aquecer, enfim, fazer a sua função. E é nessa perspectiva, e eu queria que as irmãs, né, que levaram aí esse presente, pudessem olhar para esse lugar e após essa mensagem entender o que esse presente pode significar e simbolizar para você hoje. E quando você olhar, você pensar não no presente da igreja, mas na mensagem do Senhor, a partir desse símbolo, dessa vela que pode ser um memorial de como gastar a vida por amor. Eu vou ler só o verso 14 e o verso 15, para os irmãos acharem que a pregação vai ser mais curta por conta disso. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14 e 15 diz: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez. E não serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, verso 15, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me deixarei, ou me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Pergunta de Paulo. Deus, eu oro, Pai, para que de fato essa mensagem encontre raiz no nosso coração, Pai. Não apenas das mães, Pai, mas em cada um de nós, Pai. Afinal, a Tua palavra alcança todos nós. A Ti, meu Deus, glória, honra, louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, quando a gente olha a partir do verso 14, e mais para o finalzinho eu vou lhe dar um panorama mais geral sobre essa carta, ou sobre essa relação do apóstolo Paulo com essa igreja. Mas quando a gente olha a partir do verso 14, a gente começa a entender que aqui é um princípio natural, e Paulo parte desse princípio natural para tentar ou para explicar verdades espirituais, Romário. O que ele está dizendo? Ele diz, olha, não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas a bem da verdade são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Já pensou, Romário, se você fosse esperar a Maria trazer a provisão para a sua casa? Porque ela depende, na verdade, de você. E vai chegar um momento da vida que você vai não só poder prover para ela, mas que você vai acumular algo que ela um dia vai receber. E o nome disso é herança. E a herança, ou o ciclo natural da vida, nos impele que pais deixam para filhos, e filhos deixam para os outros filhos. E esse é um ciclo natural na vida do ser humano. Só que Paulo parte dessa ideia natural, Lailana. E aí ele diz assim, mas eu não estou querendo pensar sobre bens, porque eu não busco o que é de vocês, eu busco vocês. Ele está dizendo, ele parte dessa ideia dizendo, assim como alguém que gera deixa algo para alguém, eu que plantei essa igreja e gerei vocês em fé, não estou buscando deixar algo de herança para vocês, eu busco plantar algo no coração de vocês para fazer vocês avançarem no reino de Deus. E aí a gente começa a falar não de herança, mas agora de legado. Legado. Legado não são os bens que a gente deixa para alguém.
mas é o impacto que a gente deixa na vida de alguém, são valores e princípios que a gente plantou na vida de uma pessoa e que vai passando para a vida de outras. Então ele parte dessa ideia, mas essa ideia não é como a vida, irmão Jefferson, que simplesmente, olha, você queira ou não, se você tiver alguma coisa, você vai deixar para alguém a herança. O legado, Josi, ele precisa de uma intencionalidade, de uma disposição, de uma vontade, porque senão a vida vai passar, e talvez você vai deixar um legado com menos impacto, e talvez um legado não positivo, porque o que vem naturalmente de nós não é naturalmente bom, porque o que vem de nós que é bom, vem do Senhor, e deve voltar para Ele, amém? E aí ele diz o seguinte, a partir do verso 15, de boa vontade, voluntariamente, por amor, por livre disposição. Eu quero me gastar completamente e me deixar ser gastado, digamos assim, eu gasto. E ele começa o verso 15 dizendo, há uma disposição minha, há uma decisão minha, mas não decisão porque agora, deixa eu usar os exemplos das irmãs, porque agora eu sou mãe, ou há uma decisão minha porque agora eu sou cristão, porque eu sou filho de Deus. Não, há um entendimento, uma consciência de que eu preciso gerar algo, impactar a vida de alguém. Paulo está dizendo, é uma alegria minha, uma disposição voluntária que eu tenho. E aí eu queria, pensando no tema, eu queria primeiro então dizer para você que esse gastar da vida por amor, ele depende de uma decisão. Ele depende de uma decisão, e essa decisão precisa ser voluntária, precisa ser você e o Senhor. E eu, de novo, eu vou tratar algumas coisas especificamente para as mães, mas eu estou pregando para todos nós, para mim, para cada um de nós. Se você, irmão, veio para cá e pensou, hoje o pastor vai falar só para ela, tomara que seja tudo para ela, né? Você deu ruim, porque também é para você, é para todos nós. Mas nós precisamos decidir. Sabe por que muita coisa não acontece na nossa vida? Porque a gente não toma uma decisão. Ou porque a gente se sente obrigado a fazer aquilo, e não por uma livre iniciativa, por uma consciência de eu quero. E talvez na nossa casa acontece isso assim. Talvez no trabalho aconteçam coisas assim. Na igreja acontecem coisas assim. Às vezes você vê, está tudo funcionando. Para que eu vou tomar uma decisão de ajudar, de servir, de me voluntariar? Já está tudo funcionando, não precisa de mim. E talvez na sua casa, está bom assim. Ou a vida de alguém que você deseja impactar, você, não, mas o fulano já está bem, já está caminhando, tem alguém lá que cuida. E a gente tem várias oportunidades na nossa vida, que a gente deixa de ser usado por Deus, simplesmente porque um dia a gente não falou, eis-me aqui, usa-me. Por livre e espontânea vontade, Senhor, eu decido. E aí deixa eu fazer então um parênteses sobre pais e filhos. Hoje está muito fácil a gente o quê? Delegar aquela responsabilidade que é nossa, sempre existiu isso. Mas a gente joga para a igreja, não, a igreja que eduque meus filhos, a igreja que ensine tudo sobre Bíblia, a igreja que faça eles serem homens e mulheres de Deus, quando a responsabilidade é dos pais. Outro dia eu estava conversando com um pai, e hoje em dia tem essas escolas cristãs, está cada vez mais forte isso, e aí o pai tinha colocado o filho numa escola cristã, e aí chegou para mim, enfim, estávamos numa roda conversando, ele falou, poxa, você não sabe, a escola fez meu filho decorar o Salmo, acho que é o 33, pastor. Eu falei, e decorou o Salmo 33 todinho, pastor, chegou em casa recitando o Salmo 33 todinho. Falei, que bênção. Como é que era o Salmo? Ele, eu não lembro bem, acho que começa mais ou menos, The Lord is my shepherd. Falei, esse é o Salmo 23. O pai nem sabia o Salmo, estava feliz porque o filho tinha aprendido um Salmo que ele nem sabia que era o Salmo 23. Porque a gente está delegando a responsabilidade. Porque a gente tem que olhar para nós assim, Senhor, eu vou me gastar e me deixar ser gasto. E gastado, se você quiser usar essa expressão. Para que a sua vida, ou para que a minha vida, possa alcançar outras pessoas. E eu quero começar na minha casa. Que essa seja a nossa oração. Em nome de Jesus. Eu gosto de pensar nessa temática, eu gosto de pensar em Esther. Porque Esther já estava tudo bem,
já estava lá no palácio, estava segura, certamente protegida. Só que o povo de Deus estava em risco. Toda a trama estava armada, o povo de Deus estava em risco. E aí, Mardoqueu chega e fala assim: a gente precisa fazer alguma coisa. Eu sei de alguém que está num lugar que pode ajudar o povo de Deus. Esther, é o seguinte, você vai ter que agir. Ela, não sei, faz tempo que eu não estou na presença do rei. E se eu for para lá e ele não autorizar, minha cabeça está cortada. E aí, a palavra de Deus diz que Mardoqueu chega para ela e fala: é o seguinte, se não for você, livramento virá das mãos do Senhor por alguém. Mas quem sabe não foi para esse tempo que você foi colocada nesse lugar de rainha. O que eu quero dizer para nós é que há uma responsabilidade nossa, mas que nós precisamos tomar essa decisão. Agora, se você não tomar essa decisão, Deus está levantando outros homens e mulheres para tomar a decisão. Só que quem está perdendo a bênção sou eu e é você. Mas nós não podemos transferir, nós temos que assumir essa nossa responsabilidade, esse papel geracional. De novo, partindo do princípio do verso 14, há um papel geracional. Ora, se no mundo natural uma geração deixa algo para a próxima geração, o que nós estamos deixando para a próxima geração, o que eu e você estamos deixando para os nossos filhos, legado ou herança. Aqui nos Estados Unidos é até fácil deixar herança. Está ficando cada vez mais difícil deixar um legado. Você vai deixar a casa para ele morar, o carro, vai se acabar para gastar toda a sua energia para deixar bens, perdendo a oportunidade de plantar sementes eternas. E a única semente eterna é a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Minha pergunta então, para a gente pensar a partir desse ponto 1 é: Deus pode contar com a sua disposição? Deus pode contar com sua decisão voluntária. É você e o Senhor dizendo: Senhor, gasta a minha vida, usa a minha vida. De boa vontade eu decido, usa a minha vida para a honra e glória do teu nome. Então, quando você estiver com a sua velhinha e você olhar para ela, saiba que sempre que ela estiver acesa, acende em nome de Jesus. Até a vela dá trabalho para ser gasta. É um convite do Senhor dizendo: eu vou deixar a minha vida ser usada. Eu vou gastar a minha vida para a honra e glória do Senhor. E aí meu convite para você é: gaste toda a sua vida. Então, se você precisa de uma decisão voluntária, saiba que essa decisão vai acender essa vela. E a partir dessa decisão, você vai começar a ser consumida. Aí talvez a irmã está olhando para mim e diz: pastor, não fala isso não. O senhor não sabe como já está difícil, né? Minha inteligente está atrasada, a unha eu não estou conseguindo fazer direito. O que mais? Venham fazendo a maquiagem ali no carro, as crianças brigando, aquela confusão. Já está todos os pratinhos aqui, já está tão difícil segurar. Eu já estou gastando minha vida, não tenho mais nem o que gastar depois disso. E aí talvez a gente tenha que aprender, olhando para o texto bíblico e olhando para esse princípio que é: concentre-se primeiro em ser usada e gastar a sua vida para o Senhor. E todos esses outros pratinhos da vida dependem desse pratinho principal, que é: eu quero gastar a minha vida para o Senhor. Se você decide gastar a sua vida para o Senhor, e os irmãos também, tá? Os irmãos também, isso aqui não é sobre as irmãs, é sobre todos nós. Se você decide gastar a sua vida para o Senhor, é o buscar primeiro o reino de Deus que está se cumprindo sobre nós. E todas as outras coisas serão acrescentadas. O pratinho da provisão vai estar equilibrado, porque o Senhor é contigo. O pratinho da criação dos filhos vai estar equilibrado, porque você está buscando ao Senhor. O legado está sendo gerado. Se você está buscando ao Senhor, o pratinho do casamento está seguro, porque você está buscando ao Senhor. Se você está buscando ao Senhor, o pratinho do serviço na igreja local está seguro. O problema é que a gente está querendo equilibrar todos esses e esquecendo do pratinho de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a desculpa é: Senhor, não tenho tempo, já estou me gastando demais, já tenho coisa demais. Quando na verdade devia ser o contrário: Senhor, eu começo gastando toda a minha vida para o Senhor. E a Bíblia é tão maravilhosa, irmão Jefferson,
que ela apresenta o próprio Cristo como um exemplo perfeito de alguém que se despiu da sua glória. A palavra de Deus vai dizer isso, olha, ele se despiu da sua glória, assumiu a forma de homem, de servo, e foi obediente até a morte, e foi a morte de cruz. Então o Senhor Jesus não está nos pedindo para fazer nada, que Ele um dia já não tenha vindo e dado o exemplo. Ele que se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, e olhou para cada um deles e disse, o que eu estou fazendo, vão e façam vocês também. Só que nós precisamos aprender a nos entregarmos completamente primeiro ao Senhor. Essa declaração nossa dizendo, Senhor, usa-me, gasta a minha vida, ela não pode depender do tempo, da ocasião, do momento certo, da disponibilidade, porque senão a gente está perdendo, está tão ocupado que não tem tempo nem para orar para o Senhor e dizer assim, usa-me. Não, Senhor, não me usa agora não, porque pelo amor de Deus, é tanta coisa que eu não quero nem ser usado, que se eu for usado, acho que alguma coisa vai desmoronar. Não, já está desmoronando, porque você está perdendo a oportunidade de ter primeiro o alicerce, que é servir ao Senhor e buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então gaste a sua vida para o Senhor. Quando o Senhor Jesus, Luiz, chama os discípulos, ou Pedro, Tiago, João, a pesca tinha primeiro sido fracassada, frustrada, e o Senhor não os chama naquele momento. Ele primeiro, depois do Senhor Jesus ministrar, Ele manda lançar as redes agora vêm cheias, e aí eles dizem, agora que está tudo bem aí, eu vou fazer de vocês o quê? Pescadores de homens. Se a gente estiver esperando servir ou gastar a vida para o Senhor, depois da noite de fracasso das nossas tentativas, esse não é o melhor lugar de decisão, porque o Senhor vai ser a opção B. Agora, se a gente disser assim, eu abandono os peixes, eu abandono o barco cheio, e eu decido seguir ao Senhor Jesus, isso é o gastar a vida. É o viuvinha pobre, que não deu da sua riqueza, mas deu da sua pobreza, tudo quanto tinha, enquanto que eles iam lá e davam do que estava sobrando. É a mulher que quebra o nardo ou o unguento preciosíssimo aos pés do Senhor Jesus. E a palavra de Jesus Cristo é, onde o evangelho for pregado, fará menção a essa mulher. Ela deixou um legado. Perdeu a sua herança, se quiser entender assim, ou perdeu o bem material, para semear uma semente eterna, dizendo, eu rendo tudo ao Senhor Jesus. Meu convite a você, então, não é assim, descuide de tudo e agora tranca no seu quarto, passa o dia lá, deixa a casa desmoronar, deixa as panelas lá, deixa os filhos brigar, diz assim, não, agora só sou eu e Deus aqui, eu estou no meu lugar secreto. Não é sobre isso, mas é sobre não inverta as prioridades. Cuide de você, cuide dos seus filhos, cuide do seu casamento, cuide de tudo isso. Mas como uma consequência natural do gasta-me, Senhor, para a honra e glória do teu próprio nome. Pastor, mas é difícil, é. Pastor, mas é cansativo, é. Pastor, mas não acontece naturalmente, por isso que a gente começou dizendo que precisa de decisão. Então eu vou ter que fazer assim, porque o pastor falou, já deixou de ser voluntária. Aí amanhã você já para, porque no primeiro problema você vai parar. Você tem que entender, eu e você precisamos entender o privilégio, que é dizer, gasta a minha vida, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Como você tem usado os seus dias, meu irmão, minha irmã, como você tem usado as suas habilidades, como você tem usado o seu tempo, como você tem investido na vida dos seus filhos. Pensando então, especialmente novo, no Dia das Mães, como você, mãe, tem talvez tantos pratinhos e talvez, será que o pratinho do legado aos filhos não está balançando? Meu convite aqui não é uma acusação, jamais. É um convite a repensar e dizer assim, que tal voltar a pegar esse pratinho e dizer assim, isso aqui é prioridade na minha vida, é gastar a minha vida para gerar um homem, uma mulher de Deus para uma próxima geração. Centraliza esse lugar de novo, volta para esse lugar. Em nome de Jesus. O texto termina, verso 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me deixarei
gastar. Aqui a ideia do original é literalmente assim, eu vou à exaustão, eu vou gastar tudo. Não vai sobrar nada. E aqui essa expressão, a ideia original, é literalmente tem a ver com tempo, dinheiro, recursos físicos, recursos pessoais. É literalmente assim, tudo que me cerca eu vou gastar para o Senhor. E aí, Paulo ele termina com essa pergunta que ele diz, visto que eu os amo tanto, devo ser eu menos amado? E talvez você está assim, mãezinha. Ah, pastor, mas eu faço tanto, parece que ninguém vê. Né? Não estou dizendo que é uma coisa só das mulheres, os homens também, mas assim, trabalho de casa é um negócio que nunca acaba, né, irmãos? Quem está comigo nessa, assim? Eu brinco, eu canto lá com a Paulinha, aquela canção de dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Porque, meu irmão, você lava os pratos todos. Deu 1 minuto, já está lá, já dá tristeza. Roupa. No tempo que a máquina está batendo, já sujou outro tanto. Chão. Meu Deus, com essas crianças ali, o meu mais velho aprendendo a comer ou comendo sozinho, misericórdia. Parece que é um negócio que nunca acaba. E aí talvez a gente pode parar nesse lugar dizendo assim, mas pastor, o senhor não sabe, ninguém reconhece o que eu faço. Ninguém olha, ninguém valoriza, Bruninho, o meu trabalho. Se o nosso senso de gastar a nossa vida e deixar ser gastado pelo Senhor, depender do olhar de um terceiro, mesmo sendo dentro da nossa família, nós vamos parar. Antes de encerrar a nossa jornada, nós não vamos completar a carreira que nos foi proposta. O que Paulo está falando aqui quando ele pergunta, é basicamente, ele está dizendo assim, quanto mais eu amo vocês, não deveria eu ser mais amado por vocês? Quanto mais eu me entrego a vocês, quanto mais eu desejo servir vocês, eu não deveria ganhar mais honra ou ser mais valorizado no olhar de vocês? E ele traz essa pergunta dizendo, na verdade eu devo ser menos amado por vocês? Paulo plantou essa igreja. E agora ele está disposto a ir uma terceira vez. A gente começou lendo o verso 14, Romário, dizendo, uma terceira vez eu estou disposto a ir. Eu até pensei em pregar isso mais no dia da sogra, porque a sogra que vem mais vezes, não no dia das mães. Romário. A minha já está voltando aí. Mas ele diz assim, olha, eu estou disposto a ir uma terceira vez. E se você ler o contexto em 1 e 2 Coríntios, essas duas cartas a essa igreja que está na Bíblia, em 2 Coríntios agora, Rafael, eles estão questionando se Paulo era de fato um apóstolo. Eles estão questionando o que a gente vai falar, Luciano, do apostolado de Paulo. Você tem realmente esse direito sobre nós? E aí Paulo quase que começa defendendo, diz, poxa, eu plantei essa igreja. As marcas do meu apostolado, ou seja, a marca do meu trabalho está em vocês. Ele chega a dizer assim, vocês são cartas vivas de recomendação. Não é que eu preciso de alguém me dizer assim, recomendar não. Vocês são a expressão viva do alcance do meu ministério. Mas eles tinham ficado chateados porque em 1 Coríntios, Paulo fala sobre a bagunça que estava, divisões. Explicando que eles se juntavam não para o bem, mas para o mal, que era pior o ajuntamento daquela igreja. E aí eles ficam chateados. Só que Paulo não desiste. Ele não está dizendo, minha obediência ao Senhor não depende da gratidão de vocês. Minha obediência ao Senhor é uma consciência que eu tenho. Porque eu decidi gastar a minha vida para o Senhor. Você pode nunca me dizer obrigado. Não muda a minha decisão. Eu vou viver para a honra e glória do Senhor. E é nessa hora que mais a gente é forjado e formado como discípulo de Jesus. Se a gente lembrar talvez do reino invertido ou das bem-aventuranças, a partir de Mateus 5, vai dizer, bem-aventurados são vocês quando perseguirem. Bem-aventurados são os humildes, os pobres de coração. Ou seja, a gente não pode parar, essa é a questão, a gente não pode parar num lugar onde a ingratidão chegou. Ah, ninguém agradeceu, glória a Deus, você está servindo aos homens ou ao Senhor? Ao Senhor, então segue. A mãe não deixa de fazer, porque ontem o filho não agradeceu porque ela lavou o prato.
Ou porque as roupas estão dobradinhas. Você acha que voa a roupa aí e fica dobradinha na gaveta, menino? Tem alguém que coloca, é seu pai ou sua mãe. Mas amanhã, só porque alguém não disse, a Valesquinha não disse assim, muito obrigado, porque a roupa estava dobrada dentro da gaveta, amanhã você vai deixar de fazer? Não, você vai fazer por amor. E quantas vezes eu e você paramos em lugares porque não nos observaram, porque não agradeceram, porque não estenderam a mão. E eu não estou dizendo que a gente não deve agradecer, não estou dizendo que a gente não deve honrar. Isso também é princípio bíblico. Isso aqui não é desculpa para você nunca, então não quero dizer obrigado para ninguém, não dependo. Não. E honra, gratidão é princípio bíblico, só não pode ser o ponto de partida da tua ação. O ponto de partida das nossas ações e do nosso gastar para o Senhor deve ser obediência e não análise humana. Paulo ele diz, olha, quanto mais eu amo vocês, na verdade parece que está o contrário, eu estou sendo menos amado. Só que ele diz, eu estou disposto a ir ainda uma terceira vez, e se tivesse uma quarta, e se tivesse uma quinta, uma sexta, eu tenho certeza. Porque a nossa motivação deve ser o amor ao Senhor. E se o amor ao Senhor for a nossa motivação, sempre que acontecer algo que quiser apagar essa chama em nós, sempre que a ingratidão quiser vir e apagar, a gente tem que lembrar, espero que aqui não tenha detector de fumaça. A gente tem que lembrar que o ponto de partida não é a gratidão de alguém. O ponto de partida é sempre o amor do Senhor sobre nós. E é o amor do Senhor sobre nós que faz a gente voltar para esse lugar de dizer, usa a minha vida. Usa a minha vida. Eu queria, com essa mensagem, e especialmente pensando no que as irmãs receberam, que você enxergasse essa vela como um grande sinal de 2 Coríntios 12:15 na sua vida. 2 Coríntios 12:15 na sua vida. De boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho, e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado. Ainda que você não receba o presente Dia das Mães hoje, espero que você receba. Um bolo de rolo foi covardia, Romário. Fica difícil de bater. Mas seu valor não está nisso. Quem está comigo? Você não vai ser menos mãe por isso. Claro que os filhos têm que honrar. Gente, não pega um corte dessa mensagem aqui e fala assim, o pastor está dizendo que não precisa dar presente, mãe. Não é sobre isso, é porque o nosso valor não está nesse lugar. A nossa obediência ao Senhor não depende da afirmação de pessoas ou de coisas. Você não é menos mãe por conta disso. Você é mais mãe, se é que eu posso falar assim, com todo amor e carinho. Se você dizer assim, eu vou gastar minha vida toda para o Senhor Jesus. E aí sua casa vai ser abençoada pela sua vida. Seus filhos vão ser abençoados pela sua vida. Seu casamento vai ser abençoado pela sua vida. Não porque você está tentando ser a mulher que dá conta de cada pratinho da vida. Mas que você diz assim, esses aqui eu posso até um dia balançar e até deixar cair um. Mas se eu estiver segurando esse aqui, aquele pratinho ali, sobrenaturalmente, Deus faz o milagre. Quem acredita nisso? Amém? Ainda, vamos imaginar isso. Ainda que esse pratinho aqui, da finança, do cuidado talvez com o filho um dia, somos limitados, meus irmãos. Não somos super-heróis. Mas o Senhor, se a gente mantiver com Ele, Ele aqui, Ele que vai lá, por nós. Ele que vai lá e sustenta por nós. E se parecer que vai cair, está a mão dele lá dizendo, não, isso aqui não vai quebrar. Isso aqui não vai quebrar, seu filho não vai ser assim. O casamento, não vou deixar aqui não. A vida espiritual, não está aqui. A vida financeira, não está aqui. Não estou dizendo que a gente vai se relacionar com o Senhor para ter bênçãos. Eu quero que isso fique bem claro, para ninguém pegar isso como um evangelho da prosperidade. Mas o que eu estou dizendo é que há uma promessa. Se a gente buscar o Senhor, em primeiro lugar, as nossas necessidades, não é o seu gosto pessoal, não é a sua imagem de perfeição sobre as outras áreas da sua vida, é que as outras áreas da vida vão se render à vontade
do Senhor, em nome de Jesus. Essa é a minha oração para você, que essa pequena lembrança da nossa igreja hoje sirva como um grande memorial para a sua vida. Eu vou gastar minha vida para a honra e glória do Senhor. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da Palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.